em um momento do planeta semelhante ao que estamos agora, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. E alguns espíritos, na verdade muitos, né, eles não, não permaneceram na vibração que se exigia, né, que é o mínimo, que se exige, que é não ser violento, tratar as pessoas com fraternidade e respeito. E aqui alguns vários deles, alguns conseguiram se redimir e, voltando para a capela, outros não conseguiram e agora eles já estão sendo exilados da Terra. Então já foram exilados de capela, vieram para a Terra e agora vão ser exilados da Terra para outros mundos primitivos. Então é para a gente ver, não é? Como é a justiça divina, como ela funciona. Tem aqui, na segunda parte aqui do nosso estudo, é que nós vamos entrar exatamente nesse assunto. Bom, agora são 19 horas, aqui, pelo meu celular, acho que de vocês também. Então, eu vou desligar aqui minha música, que está um pouco alta. Nós vamos estudar aqui o livro, ainda no o Carta aos Romanos. Vamos estudar agora, hoje, o capítulo 2, versículo 6. Esse capítulo 2 ele é muito bonito, ele é muito amplo, e a gente vai estudar aqui agora, não é? Esse versículo 6. Pode parecer pouco, mas na realidade é bastante coisa. Isso aqui dá para fazer um seminário só com isso, para ter uma ideia, né? Então a gente vai fazer uma prece agora para começar, tá bom? E aí, como a gente sempre faz, a pessoa pode pegar a água, ou se não quiser, não tem problema, deixa a água perto, pode emanar, né? Eu costumo colocar a mão em cima, mas não tem problema, se não quiser fazer isso, não tem problema. É só mentalizar emanando fluido de si mesmo, fluido regenerativo, de cura. E o mentor amigo do nosso lar, que está conosco, ele vai aproveitar os nossos fluidos, a nossa energia, conjugar com os dele para então fluidificar a água. E a fluidificação nada mais é do que converter essa água em elementos medicamentosos, para equilíbrio orgânico nosso, né, do nosso corpo. Então, fechar os nossos olhos, levando pensamento a Deus e a Jesus e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, rogando ao mentor amiga, a fluidificação da água, as bênçãos aos lares de cada um de nós e a inspiração para que possamos compreender e penetrar nos ensinamentos de Jesus e passar a vivê-los na nossa vida, na nossa jornada diária. Graças a Deus. Muita paz e muita luz. Muito bem. Então, aqui no capítulo 2, versículo 6, esse capítulo 2, eu estou com a Bíblia na mão aqui, porque eu leio a Bíblia, que tem assim todos os versículos, tudo, né? Porque aqui no livro a gente vai ter só mesmo parcial, né? Que é o do estudo propriamente. Mas aqui na Bíblia a gente tem tudo. Então, o capítulo 2, o título dele é A Impenitência dos Judeus e a Justiça de Deus, né? E aí, então, quando chega... Só para, assim, ler o versículo 1º desse capítulo 2, diz assim: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. O que aqui está dizendo? Que aquilo que a gente
julga no outro, a gente está julgando a nós mesmos. E é por isso que Jesus falou, primeiro tira a trave do teu olho, para você poder enxergar o cisco no olho do teu irmão. Porque a gente enxerga defeitos nas outras pessoas, todos e até aqueles que a gente inventa. Mas a gente não percebe os próprios defeitos. A lição quer nos colocar que a gente não deve julgar. O próprio Cristo falou assim, não julgueis para não serem julgados. Né? A mulher adúltera que ia ser apedrejada, Jesus, depois que todos jogaram as pedras no chão e foram embora, e ela perguntou como ficaria a situação dela, e Jesus respondeu, ninguém te julgou e nem eu te julgo. Vá e não peques mais. E aí Jesus acrescentou, para que coisa pior não te aconteça. Né? Então, não nos cabe ficar fazendo julgamento de ninguém, podendo ajudar ou nos ajudar. E aí, no versículo 6, que é o objeto aqui do nosso estudo, diz assim, né? O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. O qual, no caso, seria Deus, né? Então está dizendo que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Esse assunto a gente já, não é vinhos, palestras e tudo mais, né? Vamos então ver agora o comentário de Emmanuel sobre isso. E aí Emmanuel faz o seguinte comentário. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuras honrar. Tratamento correto à conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tuas escolhas. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo que te distingues. Respeito em tudo o que te faça respeitável. Versão disso ou daquilo conforme os teus desejos. Clareza ao que a limpes. Isso significa, igualmente, que seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho, será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias escolhas. Olha que maravilha de comentário do Emmanuel e que nos ensina que, na verdade, no fundo, nós estamos vivendo a vida atual colhendo sementes plantadas em encarnações anteriores. Muitas vezes, de muito tempo atrás. De muitas encarnações anteriores, que só agora que nós vamos estar colhendo, porque se fosse antes, nós não teríamos condições de compreender, de assimilar e de nos educar. Então, no tempo certo, nós vamos colher a dor certa conforme a má escolha feita outrora. No entanto, embora nós estejamos padecendo, que não deixa de ser recolher sementes más do passado, de semeaduras más do passado, ao mesmo tempo que estamos colhendo sementes de semeaduras más do passado, estamos também lançando sementes no solo agora, hoje, na presente jornada. Ao mesmo tempo que a gente colhe, através de padecimentos, por escolhas erradas, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso agir e pensar e dizer frente aos que vivem conosco, nas nossas relações, são sementes que estamos plantando. Mas nós estamos em condições totais de agora lançar sementes de amor nos corações dos nossos irmãos. E não importa só fazer isso em relação aos parentes mais próximos. É claro que nós vamos sempre fazer isso com relação ao nosso filho. Mas não podemos esquecer que pode ser que alguém que a gente vê por uma
única vez, já tenha sido nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, nossa filha. E aí nós destratamos, quando nós vamos reencontrar no mundo espiritual, nós vamos ficar envergonhados. Né? Tem aquela passagem do André Luiz, que vocês devem lembrar, que ele estava já em nosso lar, né? Já fazia um tempinho que estava lá, já estava relativamente ambientado, né? Estava bem já e tudo mais. E aí ele começou a ouvir uns gritos de cães. Ele ficou estupefato e perguntou para a enfermeira que trabalhava com ele que era aquilo, que gritos eram, que latidos eram aqueles. Eles não estavam entendendo, porque ele não podia entender que pudesse ter cão ali, né? E aí a enfermeira falou para ele: são cães. Eu estou vendo que são latidos, mas como pode ser cães? Ah, sim, André. Esses são cães que os nossos irmãos samaritanos levam consigo para ir no umbral, lá embaixo. E lá, os nossos irmãos estão lá desorientados, etc. Eles têm muito medo dos cães, que levam cães bravos, tal, e eles fogem. Então, com isso, tem o trabalho dos samaritanos facilitado. E aí, então, é, ele quis lá para ver e conhecer e tal. E aí começaram a chegar os samaritanos e, de repente, veio um ao encontro dele, deu um abraço nele e falou: André, você por aqui? Eu não esperava. Bom, o André cumprimentou por educação e tudo, mas ficou muito envergonhado. Por quê? Porque esse irmão era uma pessoa que devia, na encarnação, para o pai do André. E o pai do André não teve a mínima misericórdia, compreensão, tolerância, simplesmente tomou tudo o que ele tinha, a família dele, tudo, e ele passou a enfrentar uma situação muito difícil, ele, a família dele, tudo. E o André se lembra que apoiou a atitude do pai. A mãe não, a mãe foi contra, tal, pedindo para dar mais uma chance e tudo, mas o André foi a favor. Não, pai, é assim mesmo, o senhor está certo, tal, tal, tal. E ele ficou envergonhado quando ele viu, né? Então, essa vergonha que ele estava passando decorria de uma atitude que não foi uma atitude direta dele contra essa pessoa. Mas mesmo tendo sido indireta, apoiando o pai, que agiu de uma maneira muito dura em relação a essa pessoa na encarnação anterior, o André ficou super envergonhado. No entanto, se ele tivesse falado: pai, mas tem um pouco mais de compreensão, ele está com problemas de saúde, ele tinha problema do coração, tudo, e ele vai melhorar e vai conseguir honrar. Ele sempre foi um cliente que sempre honrou os compromissos, tal. Se o André tivesse dito isso só, seria o suficiente para ele não ficar envergonhado. Então, nós vemos que quando nós já estamos com uma consciência das coisas corretas, do bem, do mal, etc., veja, mesmo que nós não tenhamos tido uma ação direta contra outra pessoa, mas ainda que tenha sido um pensamento, ou que tenha sido uma palavra indireta, mas que de toda maneira afetou ou atingiu a pessoa, nós vamos nos sentir mal. Serão sementes também que vão nos trazer mágoa, tristeza, sentimento de culpa. Então, tudo o que acontece na nossa vida, é por isso que nós não podemos ficar com um sentimento de vitimismo, né? E sentindo que é coitadinho, que é vítima da circunstância, que as coisas não dão certas, que Deus não faz nada para mudar a nossa vida, para nos ajudar, joga na loteria, não ganha nunca. Nós estamos colhendo. Então, se nós não quisermos colher, não é? Sementes do mal no passado, nós precisamos começar a plantar sementes do bem agora. Porque o que nós estamos semeando na presente jornada será para a nossa colheita futura. Né? Será para a nossa colheita futura. Portanto, nós, ao mesmo tempo que colhemos agora, semeamos também. E aí lá na frente nós vamos colher. Não é? E a lição coloca aqui: é assim que a dor ou alegria, exatamente isso, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho, será sempre
salário moral, ou seja, uma recompensa, né? A lei de causa e efeito em ação, de acordo com as nossas próprias obras, ou seja, nossas próprias escolhas, o que a gente fez. E aí volta para nós. Tudo que a gente faz volta para nós, seja de bom, seja de ruim. Então, com relação a esse assunto, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Né? Cada um recebe exatamente na mesma medida aquilo que fez. E o aprendizado vem sempre pela experiência pessoal. Porque não adianta a gente ler apenas, o pai e mãe falar, às vezes, se o filho for obediente, né, se for mais experiente, vai ouvir, não vai precisar dar cabeçada, mas normalmente não é assim. Não, eu quero fazer do meu jeito que eu vou fazer do meu jeito, e vai, sempre, né, ou quase sempre acaba se dando muito mal, né, não é? Portanto, sempre é conforme as nossas ações é que voltam para nós. Eu queria ouvir também os comentários de vocês, quem quiser falar, fica aberto aí para comentários, para complementar o nosso estudo sobre esse assunto, para depois que a gente esgotar os nossos comentários, pular para o outro, que são as três escolhas, que está dentro desse capítulo 2, versículo 6, e a gente é capaz de ficar só nisso não, já é bastante, né? Esse versículo 6 do capítulo 2, porque tem várias coisas aqui, tudo dentro dos comentários do Emmanuel. Antes de a gente pular para as três escolhas, a gente, eu gostaria de ouvir também a vocês. Então, quem quiser aí se manifestar, a Cidinha, a Luciene, a Carla, a Lê, a Alessandra, que já apareceu aí. Tem Lê. Vamos lá. Assim, faço a participação e as amigas complementam aí. Eu sempre procuro ver o lado bom, o lado positivo. E, assim, como eu acredito que a vida é muito pedagógica, né? Ela acaba ensinando, e eu trago muito isso para o meu dia a dia. E o nosso aluno mais difícil, é o que mais nos favorece o nosso crescimento pessoal. Porque eu vou ter que estudar, eu vou ter que me reformular até para atender essas necessidades. E assim é a vida, né? A gente normalmente procura sempre o lado bom, a gente quer o que é mais sossegado, o que é mais fácil. Mas as dificuldades, elas nos tiram da zona de conforto e, por outro lado, ela proporciona o crescimento, que é essa colheita que você tanto falou. A gente acaba plantando até sem perceber e acaba colhendo depois essa experiência, né, Ezequiel? Então, É bom quando elas são plantando sementes boas. Quando não são, é que é o problema, né? Só complementar uma coisinha que eu li num outro livro que eu ganhei também agora, é uma frase bem bonita que diz assim: ninguém terá direito de entrar no reino dos céus se ainda tiver dívidas na terra. Então, esse ainda tiver dívidas na terra, é ainda a gente estar fazendo mal, prejudicando as pessoas, porque cada vez que a gente faz isso, cria uma dívida perante a justiça divina, e isso nos prende a esses ciclos de reencarnações aqui nesse mundo, expiações e provas. Né? Alguém mais gostaria de comentar? Cidinha, Carla, Luciene, Maria. e Eu Ezequiel, gostaria. É, só complementando, Carla, uma questão que o Ezequiel colocou sobre André Luiz, quando ele fala do conselho. E assim, é uma grande verdade, eu até sempre brinco muito com você. É tão bom a gente estar perto dos bons, que eu falo que ajuda a gente a ficar melhor. Porque se você está perto de quem tem um bom pensamento, um bom coração, ele sempre vai, quando você vacilar, ele te ajuda. Então, a nossa companhia, ela é muito importante. Eu lembro que quando eu era mais nova, minha avó falava, é da família de quem? Então a gente nunca entendia, falava, o que a família tem a ver? E hoje a gente percebe o quanto que uma boa companhia é importante, né? Então, tanto para nós quanto para os nossos filhos, né? Deixar esse exemplo, e aí você citou aí nessa questão. Então, é sempre muito gostoso fazer parte desse grupo. Então, de acordo com as nossas conversas até agora, sabemos que o plantio ele é livre, a colheita ela é uma questão que não nem tem como argumentar. A gente vai receber o que deu. Mas às vezes acontece alguns emaranhados durante a vida da gente.
mal entendidos, situações que você faz alguma coisa não intencional, não pensando naquela consequência. E aí você passa a acolher, já desde aquele momento, o que o seu semelhante compreendeu daquela atitude, né? Eu acho bem difícil isso. Eu não sei como se explica na espiritualidade isso, né? Se tem a ver com já alguns comprometimentos de existências passadas, em que essas pessoas já vêm prevenidas umas com as outras, e sempre que é possível vem à tona sentimentos de, digo assim, de outrora, né? E que aparentemente são injustificáveis no momento. Então, gostaria de perguntar, né, a vocês, se vocês têm algum conhecimento sobre isso, se tem uma explicação que fosse possível dar para mim agora, nesse sentido. Quando você tem uma atitude sem aquela intenção, mas a interpretação vai toda para o lado distorcido. O que a gente pode fazer nesse sentido, se não existe assim? Olha, Kaila, por incrível que possa parecer, no umbral está cheio de pessoas boas. Não é só bandidão, pessoas do mal, que aí vão mais para baixo. O próprio André Luiz, se nós observarmos bem, ele era um médico. Não era uma pessoa do mal, claramente. Ele era um médico, ajudava as pessoas, algumas inclusive não cobrava. Então, e no entanto, ele acabou indo para o umbral, ficou 8 anos lá, no padecimento e tal. É claro que o caso dele é peculiar, né? A gente já viu o livro e tal, não é o caso da gente comentar aqui. Mas qualquer ação nossa que prejudique alguma outra pessoa, se ela não teve propriamente uma intencionalidade, é claro que, embora tenha prejudicado, vai ter atenuante. É mais ou menos como, por exemplo, a lei humana, que a pessoa, um exemplo, está dirigindo um carro, né? E por algum motivo, algum problema, ou uma desatenção, etc., atropela uma pessoa. Ela não queria matar a pessoa, mas acabou matando. Então, aquela imprudência dela, por algum motivo, aquela negligência dela na condução do carro. Então, por exemplo, ela está dirigindo, aí toca o celular, mas eu vou atender porque é um negócio urgente, rapidinho assim e tal. E numa dessa, por um descuido, por uma questão de segundos, às vezes, acaba, suponhamos assim, atropelando uma pessoa, e a pessoa morreu. É claro que a pessoa não queria fazer isso, ela não tinha intenção. Ou às vezes faz um comentário, não é? Muitas vezes sem uma má intenção, uma pessoa pode ouvir, e aí faz um comentário também, e isso pode levar a circunstâncias desastrosas. Então, é por isso que Jesus sempre nos coloca que não só pelas nossas ações, mas também pelas nossas palavras, no entanto, também pelos nossos pensamentos, nós vamos responder, porque o pensamento é energia, e a energia é criadora. Então, a gente não tem consciência disso, mas, na verdade, isso acontece. Claro que vai ter atenuante. Uma pessoa, por exemplo, que é dirigindo um carro, por exemplo, atropela e mata alguém. Não é a mesma coisa de alguém que vai e mata a outra pessoa intencionalmente. Não é a mesma coisa. Ou então, a pessoa se vê em uma situação desesperada e se suicida. Ela não fez o mal para outra pessoa, mas ela infringiu a lei do progresso. E aí, então, ela vai responder também. Embora não tenha feito mal para ninguém, mas fez para ela, burlando e, de alguma maneira, infringindo a lei do progresso. E aí, então, vai responder. Nós só vamos estar em verdadeira paz quando nós estivermos vivendo dentro das leis de Deus na plenitude. Aí nós vamos estar em harmonia. E aí nós vamos sempre estar avançando, progredindo. Fora daí, a gente pode, às vezes, nem cair no padecimento,
mas também não avança. Então, fica num estágio meio que parado na nossa evolução. Então, essa que é a nossa questão. Né? Cidinha queria comentar também? Igual como a Carla falou, eu acho que todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós pisamos, vamos dizer assim, pisamos na bola com alguém sem querer, né? Muitas vezes na inocência isso acontece, mas também tudo vai depender de como nós vamos reagir quando essa outra pessoa que se sentiu ofendida chegar até nós e falar um monte a respeito daquilo que ela considera que nós ofendemos, que nós magoamos, que nós prejudicamos. Então, dependendo de como nós recebermos essa pessoa, com os nossos pensamentos ou com as nossas palavras, é que vai contar contra ou a nosso favor. Né? Porque também já aconteceu comigo uma situação dessa, da pessoa se sentir não ofendida, mas achou que eu acabei prejudicando, e ela falou muito, muito, muito para mim, e na hora eu fiquei totalmente sem ação, eu não esperava, não foi minha intenção, então eu fiquei quieta, não tinha o que falar. Ela se sentiu prejudicada, eu ia fazer o quê? Não dava mais para voltar atrás. Então, agora, se eu fosse com a corda toda, se eu fosse uma pessoa briguenta e falasse, eu não fiz por querer, você está sonhando, quer dizer, depende também de como a gente vai reagir a essa situação, né? E quanto ao que a Alessandra comentou, realmente é muito gostoso quando a gente planta certas sementinhas do bem e que anos depois, quando a gente menos espera, vem alguém e fala, nossa, eu lembro quando você fez tal coisa assim, nossa, me ajudou tanto. A pessoa, no caso, eu não lembrar que eu fiz tal ação, nossa, isso é muito gratificante. A gente mesmo pensa, nossa, eu fiz isso? Né? É muito gratificante a gente ficar sabendo de pessoas que vêm até a gente e fala de certas coisas que nós fizemos e que nós fizemos na boa ação e que não esperávamos aquela reverberação anos depois a nosso favor. É muito bom, muito gratificante. E a gente nem lembra, né? É verdade, nem lembra. Então, veja bem uma coisa sobre a questão que estava falando sobre tem pessoas boas que entram numa situação de paralisia na evolução, ou às vezes até sofrimento. Eu já contei uma vez, Wagner Borges relatou que o mentor tinha um olho do corpo, levou ele para não, uma região intermediária entre o mundo espiritual e o mundo físico, funcionava uma espécie de um hospital nosocômio, né, muito grande e tal, de pessoas, no caso ali, eram pessoas boas, não eram pessoas más, porque senão já ia para um umbral logo, né? Não era o caso. Eram pessoas boas, tal, e que haviam se suicidado involuntariamente. No caso da pessoa com o qual o Wagner falou, foi por causa do problema de cigarro, de fumo e tal, e a pessoa desencarnou prematuramente, e aí o Wagner comentou com ela, e a pessoa falou assim, olha, eu estou aqui e tal, não estou lá no umbral, mas aí o Wagner entendeu que era uma pessoa muito boa, mas que, devido à densidade da energia dela, porque grande, impossibilitaria ela de estar numa colônia, cuja vibração teria que ser mais sutil. Então, no caso dela, ou ela ia para um umbral, onde a densidade é maior, ou ela ficaria ali, onde a densidade também era grande, porque era uma região intermediária entre o mundo espiritual e o mundo físico. Como ela era uma pessoa muito boa, ajudava todo mundo, inclusive no caso era uma pessoa que cuidava de animais e tudo mais, né? Então, ela ficou ali até queimar toda aquela energia que precisaria queimar da encarnação, estava queimando ali só depois que ela ia para uma colônia. Então, às vezes, a gente não faz mal para ninguém, mas umas ações ou atitudes ou pensamentos nossos acabam refletindo em nós mesmos, não é? E dependendo como a pessoa tem as atenuantes, que a justiça divina trabalha com equilíbrio e sempre com amor e misericórdia. Alguém mais gostaria de comentar? Não sei se a Luciene está aí. Se tiver, se ela quiser comentar, ficaria feliz. Todos nós, né? Ninguém? Ok, então vamos seguir. Bom, agora tem também, ainda dentro desse capítulo 2, versículo 6,
vocês devem ter lido também, que fala das 3 escolhas. Tem comentário de Emmanuel a respeito de um discípulo, tudo, e que pergunta para o mestre dele, né, a respeito de um assunto. E, no caso, o instrutor responde para ele a respeito das leis de Deus, etc. e tal. E aí, o orientador responde para ele que o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. E aí ele coloca: poderemos seguir a lei do bem, né? A lei do amor. Se nós seguirmos essa lei do bem, a lei do amor, nós vamos estar sempre agindo conforme as leis de Deus, sem infringi-las. Ou então, nós, ao invés de segui-la, nós podemos parar na senda evolutiva. Daí, então, a gente para. Então, é o caso da pessoa que não faz o mal, mas também não faz o bem. Nesse caso, ele vai ficar parado na sua evolução espiritual. Não é? Então, não está seguindo, mas também não está fazendo mal para ninguém. Se fosse seguir, né, a doutrina católica, iria para o purgatório, não é? Quem vai para o purgatório é quem não faz o mal e quem faz o bem. Porque quem faz o bem vai para o céu. Quem faz o mal vai para o inferno. Quem não faz nem o bem nem o mal, fica ali naquela zona intermediária, iria para o purgatório. Então, é isso daqui que está colocando. Então, a pessoa não avança na sua senda evolutiva. No entanto, a pessoa que se afasta da lei, ou seja, infringe a lei, o que vai acontecer? Vai cair nos despenhadeiros do mal e nos abismos, né? A pessoa tem 3 situações que podem acontecer. A pessoa já mais madura, mais evoluída, procura seguir a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei de fraternidade, de respeito ao semelhante, de caridade, e a gente procurar sempre ajudar quem puder, né? Não infringir a lei do progresso, às vezes, inclusive, embora não fazendo mal para os outros, não fazendo mal também contra nós mesmos. Aí a gente está falando da questão do suicídio, né? Da eutanásia e tudo mais. E aí, então, nisso, a pessoa entra na encarnação. Quando a gente entra na encarnação, antes de encarnar, tem um programa encarnatório. É claro que, salvo aquelas situações de espíritos que são colocadas na encarnação muito rapidamente, porque as dívidas são enormes, ele não vai entender, então é mesmo só para a expiação e tal. Mas eu falo quando não é essa situação. Então, a pessoa já está lá na colônia espiritual, né, lá fez curso, aprendeu, já está trabalhando. E quando chega a hora de reencarnar, é feita toda uma programação, escolhidos os pais, a esposa, o marido, os filhos que vai ter, né? Aquelas pessoas com as quais ela vai acabar encontrando, se relacionando, para um resgate, para uma reconciliação. Toda a programação é feita. Então, e às vezes algumas missões também, né? Porque não é só expiações e provas. Às vezes, dependendo da condição do espírito, também são colocadas missões. Então, são as 3 coisas. Às vezes a pessoa está passando expiação, prova e missão. Ou às vezes só prova e missão, não tem expiação. Tem muitos de nós que não estão passando missão. Uma grande parcela das pessoas não estão passando expiação, mas estão vivendo as provas. E a gente às vezes fica pensando, não, mas a prova é mais suave, né? O duro é a expiação. Olha, gente, não é bem assim, hein? A prova também é muito difícil, porque a pessoa vai passar por certas situações em que ela vai ser testada naquilo que ela já se preparou lá no mundo espiritual, no que ela já avançou em outras encarnações, para daí, porque uma coisa é a teoria, a prática é outra. Às vezes você está achando que está super bem, e na hora que vai acontecer com você certa circunstância, a gente resvala de novo, muitas vezes, no mesmo equívoco de anteriormente. E a missão também tem o seguinte: às vezes a gente não encontra forças dentro de nós e nem tem a fé suficiente para conseguir captar a intuição, a força que os nossos mentores nos dão, para a gente seguir na missão. Então, por exemplo,
a pessoa que opta, né, e essa escolha é feita até antes da encarnação, no caso, estou falando aqui dos professores, né? Escolhem ser professores. Mas aí, faz essa escolha, e aí é um professor que fica preocupado somente com a parte exterior, não é? Não fica preocupado se os alunos estão indo tão bem assim, não é? Quando, na realidade, o que importa é a gente ver no rostinho daquela criança o progresso que ela fez, né? A alegria que é a criança tirar uma nota boa, pelo esforço, pelo estudo dela própria, mas também a dedicação do professor, da professora, e os pais ficam muito felizes também. Quantos pais? E qual não é a alegria, por exemplo, de uma professora ou de um professor, quando a mãe de um aluno fica feliz com o progresso do filho e leva lá para o professor uma lembrancinha, uma coisa às vezes singela, mas aquilo tem uma carga de energia, de amor tão importante, que vale muito mais do que coisas de valor. Então, na realidade, quando a gente segue o caminho correto dentro da programação espiritual, seja no concernente, mesmo da expiação, a gente passar pela dor, mas aprendendo a lição, porque você pode passar pela dor, não aprender a lição e continuar revoltado, aí não está aprendendo. Quando, muitas vezes, a pessoa passa pela aflição e passa com resignação, com aceitação, com fidelidade a Deus, com fé, aí então ela se liberta para encarnações subsequentes, ter uma possibilidade de maior amplitude, de ser mais feliz. Ao mesmo tempo, as provas que passam não são fáceis e as missões, né, quando a gente se conduz, às vezes nem sempre conseguindo o que deseja, mas se esforçando, porque o que importa é o esforço que a pessoa faz também. Porque muitas vezes a prova nossa é verificar a nossa perseverança. Então, a prova é verificar se nós perseveramos. E se nós perseverarmos, nós vamos conseguir. E aí, conseguindo, a gente realiza a missão. Então, uma coisa está encadeada na outra. Na medida em que você passa na sua prova, que no caso, no meu exemplo que eu estou dando, é de perseverar, você automaticamente consegue seu objetivo e entra na missão. E aí você também, naturalmente, conseguindo complementar a sua missão, sua encarnação foi uma encarnação feliz, e que consiga completar, mesmo que não seja 100%, mas em grande medida, quando a gente retornar para o mundo espiritual, a gente volta muito feliz. E nós vamos chegar lá, quando chegar, nós vamos ser recebidos com carinho, com amor, com abraço, com alegria e com até palmas, porque não é fácil sair vitorioso da encarnação. Por isso que quando o espírito está lá, na cidade espiritual, no mundo espiritual, e ele tem que tomar a decisão de reencarnar, é muito duro, é muito difícil. Muitas vezes o espírito está até ambientado lá na colônia em que ele está, e ele nem pensa mais de reencarnar, como também a gente nem pensa de desencarnar. Quem é que pensa que vai morrer? Ninguém pensa. A gente vive a vida física nossa sem pensar por um segundo na desencarnação. Ele não pensa. A maioria de nós que está encarnado pensa como se fosse viver para sempre na encarnação. E nós não vamos. Mas a gente não pensa, não reflete. Eurípides Barçanufo, ele encarnou no começo do século passado, quem já leu o livro dele, muito bonito, né? A história dele e tal. Chegou num ponto que tinha aquela doença que teve na Espanha, que foi... Como é que chama mesmo, gente? Aquela doença, aquele vírus lá, no começo do século, que teve na Espanha, que acabou espalhando. Gripe espanhola, não é? Acho que é isso mesmo. Bom, naquela época, navio para cima e para baixo, acabou que veio para o Brasil também, e Eurípides Barçanufo cuidava das pessoas que ele tinha uma farmácia de produtos homeopáticos. Então, ele receitava, né, medicamentos, as medicações, e ajudava, ia na casa, ele acabou pegando essa gripe espanhola, e ele estava muito mal. E aí, um enviado de Maria de Nazaré veio para ele e falou assim: olha, Eurípides, você tem duas escolhas, que é, se você quiser, né,
tem uma missão para você no mundo espiritual, que é você criar lá um hospital, que será chamado Hospital Esperança, que será um hospital muito importante, tal, tal, tal. Você vai coordenar esse hospital no mundo espiritual. Então, você tem essa missão, se você quiser. Mas, se você quiser também, você pode continuar na encarnação, vai ser procedida a sua cura, você vai ficar bem e vai continuar na encarnação. Provavelmente, qualquer outra pessoa comum ia dizer, não, eu quero continuar vivo, imagine, vou escolher morrer. Né? Não é verdade? Eurípides escolheu desencarnar para cumprir uma missão que foi proposta para ele no mundo espiritual. Então, vocês vejam que o grau de evolução do espírito determina os seus sentimentos, os seus pensamentos, suas ações, e não tem medo de estar em uma situação ou em outra, porque seja estando encarnado ou desencarnado, gente, no fim é a mesma coisa, não tem muita diferença. O que difere só é o ambiente e as pessoas com as quais nós vamos estar nos relacionando, porque a morte não existe. É uma ilusão isso. Se a gente estiver desencarnado, vamos ter um monte de pessoas lá com as quais nós já nos relacionamos, nos querem bem e nos amam. E se a gente estiver aqui também, como também vai ter gente aqui que não gosta da gente. Lá, normalmente, dependendo de onde você estiver, você não vai ter o contato com pessoas que eventualmente ainda não lhe queiram bem. Não é? Mas, na verdade, que quando a gente está lá, a gente não quer vir para cá. Vir para cá, aqui é como se fosse um fronte de batalha. Né? Quem é que está na sua casa, sabendo que está tendo uma guerra, né? E aí você recebe uma cartinha do governo, com o seu ali, constando ali que você está alistado para ir se apresentar tal dia, para ir lá no fronte de batalha, com perigo de tomar um tiro a qualquer momento, uma bomba explodir. Ninguém quer. O planeta Terra é isso, não é? Então, essas três escolhas, elas são feitas conforme as nossas ações na vida. A gente escolhe seguir as leis de Deus, a gente continua avançando, progredindo, cumprindo os nossos mistérios. Ou se a gente escolhe ficar na mesma, tá bom assim, tudo bem, eu vou ficar aqui na minha e tal, você fica parado, né? Não é só evolução, nem vai para cima, nem vai para baixo, fica ali. Mas se ficarmos fazendo essa escolha de não ir para cima nem para baixo, como nós temos a lei do progresso, o que vai acontecer? Logo vem um espeto assim na gente, para a gente poder avançar. Ou então, como se diz aí no interior, né? Vem o vaqueiro, o boiadeiro, com um chicote no lombo, a ver se a pessoa se mete. É tal qual o boi que está parado, mas tem que ir para o curral, ele não quer ir. Ele não está fugindo, mas ele também não quer ir para o curral. O que o vaqueiro faz? Vem com o chicote, dá umas chicotadas boas no lombo dele, ele já logo levanta, de imediato, ele levanta e segue lá para o curral junto com os outros. Aquele que foge, ele vai no laço para pegar e traz arrastado se precisar. Diferente. Então, essas três escolhas é isso. Ou a gente escolhe seguir as leis de Deus e avançar, se ficar parado, né, para nós também não é bom, ou se fizer as escolhas erradas, no mal, vai penar. E agora que a gente está no fim da transição, o que vai acontecer? A gente vai ter um padrão vibracional completamente incompatível com o padrão vibracional do mundo de regeneração, que já está logo aí, e a gente, nos encarnando, não vai, né, receber uma marca, né, um símbolo, e já vai ser levado para um outro ambiente, e depois dali já vai ser adormecido e levado para mundos inferiores. Então, agora, isso daí, quem é que sabe do planeta? Uma meia dúzia. A maioria não tem mínima consciência disso. Quando eu falo meia dúzia, estou querendo dizer que não são todos. O Brasil, como tem o Espiritismo, e a gente está sempre estudando isso e falando, é uma exceção. A maioria das pessoas mundo afora não pensa nisso, nem sabe que tem nada disso. Às vezes fica pensando no juízo final, né? Mesmo cristãos, pensando no juízo final, como se fosse Deus vir aqui, mandar Jesus aqui, formar um tribunal, e aí, porque dentro da igreja, dentro da doutrina evangélica, da qual eu sou oriundo, o pensamento é esse: a pessoa desencarnou, vai ficar dormindo. Dormindo lá no local que não sabe onde é, ficar dormindo lá. Quando Jesus vier fazer o julgamento dos vivos e dos mortos, a pessoa reassume o seu corpo, né? E vem aqui para Jesus julgar. Gente, isso não tem nenhum sentido, mas é assim que o pessoal pensa. Ezequiel, Os evangélicos. Oi. Você falando, né, sobre todas essas coisas, então a gente percebe assim que quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos,
ele buscava fazer com que essa comunidade, né, romana compreendesse e conseguisse se abrir para os ensinamentos do Cristo, para a vida com Deus, né? E Isso. aí, apesar de ser tão antiga a carta, serve para os dias de hoje, porque não mudou quase nada, né? Não mudou quase nada. Então, assim, é tudo aquilo que ele propunha, né? Que ele propunha nessa carta, é uma carta enorme, eu sei, nem tenho conhecimento dela na íntegra, mas o pouco assim que eu andei pesquisando, deu para perceber que os assuntos, eles eram muito atuais, né? Porque nós, como espíritos, ainda estamos muito lentos na nossa evolução, né? E essa conexão com Deus, poucos são aqueles que conseguiram fazer esse amadurecimento espiritual e perceber essa importância da conexão divina, né? Fazer com que essa luz brilhasse, né, dentro de si. Então, eu acho assim que essa carta aos Romanos, ela vem retratar ainda muito da nossa vivência contemporânea. Não sei se você concorda, né? Eu concordo. Inclusive, Carla, vocês devem estar observando que nós não estamos lendo versículo por versículo, palavra por palavra, dessa epístola. O Emmanuel, ele pensou partes da carta que são Sim. atemporais. Porque boa parte do que está na carta, que a gente não está lendo, são de partes que diziam respeito à situação da época, falava de pessoas, falava muito de judeu e de grego. Então, quando Emmanuel nos traz aqui esses comentários, ele pinça da carta partes que podem ser estudadas e analisadas em qualquer época da humanidade. Há Olha 1000 só. anos, agora, mais outros 1000 anos, vai ser, porque não tem tempo. Porque Sim, ela vem de Deus, então isso aí é eterno. Né? Por isso que a gente sim, está falando de um assunto aqui, que, como diz Jesus falou, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que ele está dizendo? Que ele está trazendo para nós palavras da vida eterna. Se é verdadeiro, palavra de vida eterna, é palavra que é eterna. Né? verdade. E Tá outra, não é certo. só aqui para o planeta Terra. Qualquer planeta, em qualquer parte do universo, essa lei vige, porque Deus, ele é criador de todo o universo infinito. São Sim, muitos universos. Então, essa lei não vale só para nós aqui, no nosso tempo, aqui no nosso planetinha azul, verdade. mas para todos os planetas do sistema solar, da nossa galáxia, de todas as galáxias e de todos os universos. Essa lei Verdade, não verdade. muda, né? Que bacana, né? É isso Ô, aí, Ezequiel. obrigada. Oi, desculpa estar falando só agora, o meu microfone estava com um probleminha aqui também. Oi, Lúlia, bom que Oi, você está aí. estou aqui, escondidinha, mas eu tô. E assim, ouvindo você e a Carla falar, e ouvindo antes, né, o que já foi dito, não é nem só de Paulo, mas de antes. Porque quando a gente fala dos sentimentos, né, que a gente tem em relação a essas questões de missão, expiação e provas, a gente já vê de antes, mesmo do tempo de Jesus com os discípulos. Por quê? Eu acho que o sentimento maior que vem, pelo menos para mim, quando a gente titubeia, né, quando a gente dá uma escorregada durante essas provas, missões ou expiações, é o medo, é a falta de fé. E Jesus já falava isso, que a gente sempre sucumbia por falta de fé. Porque se a gente tem confiança no plano espiritual, se a gente tem fé em Deus, a gente sabe, e nós, espíritas, nós estudamos, nós sabemos, a gente não tem essa desculpa de não saber, nós sabemos. E porque, mesmo sabendo, às vezes a gente se pega diante de uma prova ou de uma expiação, se questionando a espiritualidade. Por quê? Porque, no fundo, a gente ainda tem aquela mesma coisa que tinha Pedro naquela noite que ele negou Cristo 3 vezes. A gente ainda tem aquele sentimento de quando eles foram e não conseguiram, né, exorcizar lá, tirar os demônios, como
foi pedido para eles porque eles não tiveram fé suficiente. A gente tem medo, e eu acho que se traduz nesse medo muitas vezes até puxando a aula passada das coisas invisíveis, porque por mais que a gente saiba, por mais que a gente sinta, a carne, né, a encarnação tem essa questão. É como se você estivesse dentro de vamos dizer, de uma forma grosseira, dentro de um caixão, preso ali numa caixa. Você vê algumas coisas, frestinhas de luz, e você tem que confiar naquela frestinha de luz. Por que os cristãos, quando iam para as arenas, né, no Coliseu, para o martírio, muitas vezes eles tinham aqueles vislumbre da espiritualidade para poder ter força suficiente para passar por aquele martírio. E eu acho que esse sentimento que a gente tem que começar a desenvolver, mas não é fácil. Como você falou, Ezequiel falou, Carlos também, a gente passa por situações na vida que muitas vezes a gente é levado a questionar essa fé, a questionar essa confiança. Por isso que as coisas vão ficando difíceis. Muitas vezes a gente até passa por situações que você fala, por que esse sofrimento? Quando no fundo a gente sabe que ninguém aqui é coitadinho, ninguém aqui é vítima. Mas é dolorido, é penoso, é pesado você ter que passar por situações e reconhecer a sua impotência e entregar na mão da espiritualidade, na mão de Deus, tudo aquilo que você não consegue ver, tudo aquilo que você não conhece. Eu acho que quando a gente conseguir desenvolver essa fé que Paulo desenvolveu, que muitos mártires, né, do cristianismo desenvolveram, Francisco de Assis, a gente vai levar a vida de uma forma diferente, mas a gente também tem que respeitar essa nossa condição de dar os passinhos, né? E cada passinho que a gente dá, acho que também já é uma vitória. A Luciane falando isso sobre fé, eu lembrei de uma passagem na obra Ave Cristo, salvo engano, em que uma discípula de Jesus acabou sendo presa juntamente com várias pessoas que eram cristãs, que eram presas também. E aí eles diziam assim, né, os captores diziam assim, olha, nega Jesus, nega o cristianismo, que aí você poderá ser solta. Né? E essa discípula de Jesus, com seus filhos, foram todos presos e estavam já presos lá para ir para a arena. Né? Já estava quase na hora de eles pegarem e levarem lá para o Coliseu, ou alguma outra arena, que não era só o Coliseu que tinha, para poder ser colocada lá, e a pessoa ia amarrada e tal, aí as feras vinham e devoravam, dilaceravam, outras vezes elas passavam betume, que era, na verdade, hoje a gente conhece como piche, passavam o betume na pessoa, e aí então depois colocava fogo, a pessoa ficava uma tocha incendiada. Viva, já pensou? Aí então, essa discípula do Cristo estava já presa, né, já passando, quase já passando o betume, os filhos dela também presos, diziam para a mãe, mãe, abjura, abjura, ou seja, nega o Cristo, nega o Cristo. Ela disse assim, não posso negar, eu não posso abjurar, porque se o Cristo não negou o testemunho, não seremos nós a negá-lo. E, por outro lado, ela dizia assim, que ela tinha total confiança, nenhuma margem de dúvida que ela receberia o amparo e iria para o reino de Deus, e ela não tinha dúvida. Então, ela escolheu ali no livro, fazia aquela escolha mesmo, né, sabendo que já ia passar por uma dor, uma aflição tão assim, intensa. A maioria das pessoas, na hora, né, não, então tudo bem e tal, né? Você veja que o próprio discípulo de Jesus, o Pedro, negou 3 vezes. E ele nem estava preso. E tinha medo de ser preso. Não estava preso. No caso dessa discípula, ela estava já presa e já ia ser queimada, e mesmo assim, ela não abjurou Cristo, escolheu dar o seu testemunho também. E isso o que é? É fé. É fé, aquela fé incondicional, de fidelidade completa e plena, e entrega, é você entregar a sua vida na mão de Deus. Assim, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, e não a minha. E pronto. E aí confia
confia em Deus e sabe que Deus quer sempre melhor para a nossa vida. Então, a nossa falta de fé, que é a fidelidade a Deus, a gente muitas vezes resvala, né, e fracassa e falha nos propósitos da encarnação. E aí, quando isso acontece, não é que a pessoa está fazendo mal para ninguém, mas significará que a pessoa ainda não tem um preparo suficiente para dar passos à frente. Não é que a pessoa vai ter que espiar alguma coisa, não, mas ainda se vai verificar que ela não está ainda apta para maiores mistérios, maiores encargos, porque a pessoa ainda não está alavancada, não está com o sedimento da fé, aquela fé imorredoura, né? Que aconteça o que acontecer, a pessoa não vai esmorecer, né? É como Santo Agostinho, né? Eu já contei isso e tal, é que o Frei Leão perguntava para ele se fosse morrer amanhã, ele dizia assim, eu continuaria carpinho no meu jardim. Ou seja, ele não tem medo. E a pessoa que tem fé plena e verdadeira, suponhamos assim, isso é uma coisa que já vimos acontecer inúmeras vezes, né? Por exemplo, ocorre uma catástrofe e aí as águas levam a casa da pessoa, a pessoa fica sem nada. Tem pessoas que vão se lamentar, vão blasfemar contra Deus, não é? Outra vai dizer, não, graças a Deus preservou a vida da minha família, a casa a gente depois dá um jeito, céu de menos e tal. Ou seja, a pessoa tem confiança em Deus. E as coisas que são da terra, que são materiais, têm valor relativo, a pessoa sabe. Porque é como Jesus falou, se Deus cuida do que de comer, das aves do campo, do que vestir das plantinhas, por que Deus não faria isso por nós? Então, ele vai cuidar de nós também. Não é? É que muitas vezes a gente vive na ilusão da grandeza, não é? De entesourar bens daqui, o que é uma ilusão. Não estou dizendo que a pessoa não tem o direito de trabalhar, de ter um conforto a mais, uma casa, etc., ou umas para alugar, tal. Isso não tem problema. O problema é a gente escravizar. Aí é que passa a ser o problema. Porque daí você vai virar escravo, né? E como escravo, você não é mais dono de si. Aí a vida é que leva você, e não você. É como naquela música, né? Deixa a vida me levar. Então, é a vida que leva a gente. O mundo leva a gente. A gente não se governa. Aí passa a ser um grande problema, né? A Lei quer finalizar com um comentário, Ale, que eu acho que a gente não vai avançar hoje. Ainda vamos continuar no versículo 6, que seria pelas próprias obras, depois Deus e nós, esperança e luz. Aí acho que não vamos avançar nessa parte, né? Porque esse versículo 6 vai ter que vamos terminar na semana que vem, né? Porque o Emmanuel, ele caprichou aqui nesse versículo 6, hein? Ele é bem extenso, mas ele é muito importante, porque depois a gente vai passar para o capítulo 3, e aí não vai ser tão extenso assim, mas vale a pena. Não é, Ale? Eu tô ouvindo tudo isso e tô assim, vendo, sou meio romântica para as coisas, né? Tô vendo a beleza desse momento e pensando quantas vezes será que eu já tive a oportunidade de ouvir essas cartas de Paulo e aonde será que eu vou errar de novo, né? Porque assim, são tantas vezes, né, que eu posso, sei lá, tive a oportunidade de já ouvir até em outras encarnações, e esse momento de novo, nós estamos aqui estudando. E muitas vezes a gente até tem um trecho de uma música que fala que nós nos preparamos para muito e choramos por menos, né? Porque muitas vezes o que a gente erra é justamente no pequeno. Porque um grande, né, evento a gente já sabe, mas às vezes a gente peca no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, na nossa rotina. E eu acho que o grande mal do momento é o piloto automático. Então, assim, esse momento, ele me chama, né, a fé, ele me chama para esse momento. Então, eu valorizo muito essas oportunidades de novamente estar em grupo, de novamente ter esse momento, porque eu acho que ele me traz, sabe assim, a terra, porque o dia a dia aqui, ele te tira um pouco disso. Então, você vai no automático, você sabe de tudo isso, mas você acaba
né, falhando. Então, eu acho que esse momento é grandioso. Eu estou, assim, muito emocionada e feliz com esse momento, porque, assim, ele me traz, sabe, assim, de novo a realidade e o nosso caminho. Então, assim, é muito gostoso, eu estou muito contente. E espero que, pelo menos, a gente avance um pouquinho, ou eu, pelo menos, avance um pouquinho. Não cometa os mesmos erros, né? Que a gente vá aprendendo devagarzinho, vá aprimorando, acho que vai lapidando. E um aspecto que eu acho que a gente erra muito são nos relacionamentos. Não é na questão, muitas vezes, materiais, né? Mas nos relacionamentos. Sejam familiares, ou mesmo dentro da casa espírita, ou nas relações profissionais, sociais. São nos relacionamentos que ainda eu acho que pega para nós. Às vezes falta de observar, de perceber, do trato, no modo de falar, né? Na maneira como a gente fala para a pessoa algumas vezes alguma coisa, né? Ou não tem a atenção suficiente para ficar ouvindo a pessoa e compreender essa pessoa. Muitas vezes a gente quer se livrar da pessoa, E né? Aquela pessoa mais justamente, difícil, nossa, ai meu Deus, não é? e justamente com quem é mais próximo, com quem nós dizemos assim que nós temos o nosso amor. Porque assim, uma pessoa com quem você não tem afinidade, que você não tem um convívio, ou se é uma dificuldade muito grande, eu já coloco um obstáculo. E passou, evito aquela convivência para evitar errar. Ou uma pessoa que é de fora, eu vou tratar bem porque foram aqueles 5 minutos, mas são aquelas pessoas do seu dia a dia. Então, são essas o nosso verdadeiro desafio diário. Então, assim, às vezes a gente até brinca. Aqui em casa, vamos lá, expor a intimidade do lar. Meu marido, ele tem problema com porta de armário, porta de qualquer coisa, ele não fecha. Então eu falo, fecha a porta do armário, fecha a porta do... Chegou um dia, eu preguei um bilhete, eu já estou fazendo igual na escola. Aí ele entrou no banheiro, ele já começou a rir, porque assim, eu vou pregando bilhete, falei assim, olha, aí eu já não falo mais, porque se você fala, você é chato, e se você não fala, fica aberto. Então eu falei assim, olha, a gente não passa raiva e leva na esportiva. Então tem hora que você tem que levar as coisas na brincadeira. Porque senão, se um está esquentado e o outro também está esquentado, é onde a situação vira certos conflitos. E como a Cidinha falou, você fala uma palavra que você nem gostaria de falar naquele momento, ou aquela pessoa não está pronta para ouvir aquilo naquele momento. Então, são situações que a gente, às vezes, tem que levar na esportiva. E esse momento, eu acho que ele me traz, assim, sabe, no prumo. A gente alinha o pensamento da gente no que a gente realmente deseja seguir. Então, eu sou muito grata a esse momento. Graças a Deus. Alguém mais quer fazer comentário? Podemos passar um pouquinho das mídias, não vejo que tenha problema, não. Eu só queria comentar, porque eu achei engraçado a Alessandra falando que é mais difícil as pessoas próximas. Eu acho que porque a gente ainda vive, somente com relação família, amigos, a gente ainda vive aquela questão do amor-posse. A gente ama demais, mas a gente acha que é nosso, né? E aí a gente tem dificuldade de desapegar, até por essa questão mesmo de falta de confiança. Não, mas quando acontece, né, de você perder uma pessoa que você gosta muito, você questiona a sua fé, você questiona tudo, mas por que tal pessoa? E esse relacionamento do dia a dia também, a gente ainda vive essa questão do amor-posse, né? De trazer para a gente. Quando o verdadeiro amor é exatamente o contrário, né? É dar a liberdade, né? É ter a consciência de que cada um é único e isso que é a beleza da vida, da gente se completar nessa coisa única, mas a gente traz muito para si esse sentimento de posse ainda. Interessante, Desculpa. Fala, Carla. Então, interessante comentar sobre relacionamento, porque justamente quando eu fui procurar saber um pouco mais dessas cartas, porque se em alguma encarnação eu estudei isso, juro que não ficou nada no meu espírito, porque é tudo uma novidade, né? E aí falava que a relação que nós intimamente temos com Deus reflete nas nossas relações com as pessoas. Achei interessante essa colocação. Então, lá explicava assim, que se eu tenho uma relação com Deus como se ele fosse alguém punitivo, então eu tenderia a ter uma relação de vitimismo com as pessoas à minha volta. E assim por diante, né?
Então, que nós deveríamos tentar nos descobrir, nos conhecer, abrirmos esse nosso interior para Deus, numa relação de filho para com um pai amoroso, um pai que acolhe, né? Diferente, porque nessa evolução toda do mundo aí, já teve o Deus que pune, o Deus vingativo, o Deus. E tudo isso diz que influencia na nossa relação com os outros. Achei interessante isso. Eu não sei falar mais, porque eu não sou uma estudiosa, mas eu penso que é verdade, que a forma como a gente se conecta com o divino é a maneira como a gente se coloca no mundo e a maneira como nós vemos as pessoas e nos relacionamos com elas. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Como é que eu estou me relacionando, né, com as pessoas? E essa relação, se ela é o espelho da minha relação com Deus, então, o que eu preciso mudar, né? E é isso que eu queria colocar, que eu achei interessante também. Nossa, Carla, que lindo. Gostei. E eu acho que tem um pouco de verdade aí, assim, ou muito de verdade. Gostei. Diz que na carta de Paulo aos Romanos existiam algumas coisas que ele queria despertar nesse povo, nessa comunidade. E essa relação com Deus era muito importante na questão do monoteísmo, que não era só para acreditar num Deus, mas era para se abrir para esse Deus e fazer com que Deus refletisse na sua vida. É uma coisa muito linda, mas é muito difícil, gente. Aí eu vou precisar de mais 1000 encarnações. Mas eu gostei muito, achei muito bonito. E se a gente pensar também, Carla, que Deus está dentro de nós, então quando a gente está falando de ter essa relação com Deus, é uma relação conosco mesmos. Né? Isso É mesmo, voltando para dentro de nós mesmos. é a nossa E aí a essência gente vai divina. refletir. Isso mesmo. É aí Né? que a gente parte para o autoconhecimento, e o conhecimento que traz a crença e essa fidelidade a Deus, né? Eu penso. É isso aí. Fidelidade a Deus, fidelidade a nós próprios. Verdade. Às vezes a gente não tem fidelidade para conosco. Nós somos Não. fiel conosco. E não somos Verdade, fiel com Deus. verdade. Né? E muitas vezes somos assim muito ingratos a Deus quando nós nos sentimos tão menores, né? Com relação às pessoas, com relação aos desafios da vida. E essa inferioridade mostra a nossa ingratidão, né? Já que Ele está conosco o tempo todo. Muito Você legal, sabe que adorei a aula. na semana que vem nós vamos estudar, inclusive, o assunto Deus e nós. Está dentro do cronograma, aqui dentro desse versículo 6, hein? Deus e nós. É pelas próprias obras, né? Tem usar e abusar pelas próprias obras, Deus e nós, esperança e luz, né? E Tudo a depois ver, né? reações. Tem bastante coisa aqui para a gente ver. Então, Tudo a essa é ver. uma carta que a gente tem que estudar com calma, sem correria, sem afobação. Por isso que é um estudo, né? Não é um curso tal, é que tem um cronograma a ser cumprido dentro de um determinado prazo. Que a gente vai estudando, porque o objetivo aqui é a gente aprender, É não é verdade. correr. É E melhorar aprender também, né? Melhorar um e pouco. melhorar. É verdade. Aprender, assimilar, internalizar, para melhorar. E para a gente fazer isso, tem que ir devagar. Para ir devagar. É como chupar uma bala. Se a gente pega a bala, mastiga a bala, já engole. Se você Sim. pega a bala, vai chupando devagarinho e tal, aí vai sentindo, né? E aos pouquinhos a gente vai cada vez mais conseguindo internalizar esse aprendizado que a gente está fazendo. Há algum outro comentário? Se não houver, eu vou pedir para a Lê finalizar com a prece para nós. Eu queria só agradecer a todos vocês, né? Um momento muito bom na minha vida. Amei demais a aula de hoje. Gratidão a todas vocês, minhas amigas, ao Ezequiel, a todos os presentes. Tem mais uns amigos que eu acho que faz parte do grupo, que peço que vocês. Carla, pode Oi. finalizar. Vai, Não. eu estende o Não, convite a outros amigos. Vamos. não. Vai, finaliza você. Quem sabe na próxima vez eu já me sinto mais preparada. Finaliza você, minha linda. Obrigada, viu?
Passando a bola, Lê. Então, é com o coração, assim, agradecido por esse momento, que ele seja um momento, assim, de muita luz para a nossa semana, para o nosso dia a dia, que esse momento seja grandioso na nossa caminhada, e que possamos caminhar junto e levar esse amor a mais pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que a semana seja de muita luz para todos. Uma semana abençoada a todos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.